eu sou Larissa Lima do Colégio São Vicente de Paulo Penha e hoje eu vou falar sobre o meu trabalho do itinerário de linguagens aqui do primeiro ano do ensino médio. Bom, antes de realizar o trabalho e definir com exatidão o que eu iria fazer, eu precisei buscar inspirações. E essas inspirações vieram do artista Pedro Luiz, que é muito conhecido por misturar fotos antigas ou objetos com o bordado, com o objetivo de estar sempre impactando as pessoas, a pessoa que está vendo aquilo e causando assim uma reflexão. Diante de tudo isso, a minha ideia foi fazer uma junção entre a foto do Daniel Munduruku com o bordado de um pássaro e também o bordado de uma frase que impactasse e ao mesmo tempo explicasse o assunto abordado e permitisse que as pessoas entendessem o que está sendo mostrado ali. O pássaro vai ser utilizado justamente porque ele desperta a curiosidade humana, mas aqui ele também vai representar a liberdade. O furo na barriga do Daniel Munduruku representa a quebra desses estereótipos e fazer com que ele possa alcançar a liberdade, ele possa ser quem ele realmente é e as pessoas entendam que o que a gente tem, a nossa ideia do indígena não é como realmente os indígenas são, porque o que está internalizado são ideias do senso comum. E através desse trabalho eu pretendo mostrar e fazer as pessoas refletirem sobre isso e assim acabar com a história única, acabar com esses estereótipos e assim diminuir, minimizar o preconceito. A figura do Daniel Munduruku foi utilizada porque ele tem um papel imprescindível na luta contra o preconceito contra os indígenas, porque ele mostra através dos seus livros quem realmente é o indígena, saindo do que foi internalizado, saindo dos estereótipos existentes. Tá bom, mas quem é o Daniel Munduruku? O Daniel Munduruku pertence ao povo Munduruku e vai lutar pelo combate do preconceito contra os indígenas. E ele vai fazer isso através das suas obras literárias, principalmente para as crianças. E ele vai ter a enorme função de permitir que as crianças elas já não internalizem os estereótipos existentes e já tenham conhecimento de quem realmente são os indígenas. Mas ele também vai permitir que toda a nossa sociedade tenha o conhecimento sobre o que condiz com a realidade do indígena e o que é puro estereótipo, o que é puro senso comum. Agora vamos para o passo a passo. Primeiramente, eu peguei a parte de trás do tecido e desenhei tudo que eu colocaria nele. Então, eu deixei ali, mostrei a parte em que estaria a imagem do Daniel Munduruku, a parte que estaria a frase e a parte que estaria o passarinho. Depois disso, eu comecei a bordar. Eu comecei pela frase que está na parte de cima do tecido e ela vai fazer o quê? Ela vai ter a função de iniciar a reflexão. Então, eu bordei liberte-se dos estereótipos. Depois disso, eu coloquei a imagem do Daniel Munduruku e aí eu utilizei de uma imagem em que ele não estava com as características que a gente assume como verdade única e absoluta através do senso comum. Então, eu peguei uma imagem que ele estava com roupas sem pinturas pelo corpo, porque sim, essas características, elas dependem muito do contexto de cada indivíduo. Então, pode ser que em algumas culturas indígenas se coloque que deve-se usar pinturas a todo momento, em outras não. Então, depende muito da cultura de cada um. Não é porque o senso comum me diz que todo mundo usa, que necessariamente todos os indígenas vão utilizar pinturas a todo momento. Então, foi realmente para falar, ele é indígena e não está usando o que o senso comum disse que ele estaria usando o tempo todo. Depois, eu fiz o pássaro e, ao mesmo tempo, eu fiz o furo na barriga do Daniel, porque o pássaro ele meio que vai sair do Daniel, né? Vai ter o furo, um pontilhado que vai se ligar com o pássaro. Depois disso, eu fiz alguns detalhes a lápis e outros a caneta, mas foram detalhes mínimos. Por exemplo, o olho do passarinho. Agora, vamos para o passo a passo em fotos para facilitar o entendimento e mostrar para você o meu processo.
Primeiro, a gente tem o esboço, também a minha chuva de ideias. A segunda foto mostra o momento em que eu iniciei de fato o trabalho, então tem o bastidor, o tecido que eu utilizei, tem a linha principal utilizada, que foi na cor vermelha para impactar, tem as agulhas e o papel fotográfico para a foto do Daniel Munduruku. A terceira foto mostra o momento em que eu terminei a frase que ia mostrar o que eu tô falando, né? Que eu fiz na cor vermelha para chamar a atenção. E esse foi o resultado. Depois eu coloquei a foto do Daniel Munduruku e acrescentei o furo na barriga dele, o pontilhado para ligar o furo ao pássaro e fiz o pássaro. Lembrando que esse pássaro ele representa a liberdade, quando a gente se desprende dos estereótipos, quando a gente se desprende do preconceito, mas ele também mostra que quando isso acontece, os indígenas eles acabam sendo incluídos de forma mais efetiva na nossa sociedade e também agora ele vai começar a ter o direito de ser quem é, sem julgamentos, sem se preocupar de ser violentado só de entrar em contato com outras pessoas que não são consideradas indígenas. E juntando tudo isso, esse aqui foi o resultado final. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos professores que disponibilizaram essa oportunidade. Eu também gostaria de agradecer a você que está me escutando até o momento, estava prestando atenção. E eu espero que de alguma forma esse trabalho tenha te tocado, tenha te feito refletir e te faça sempre lembrar que o indígena precisa ter o direito de ser quem é, sem ser julgado ou violentado.